Olá, criptomaníacos! Sexto! E como diria o poeta, 69. Frango assado de ladinho a gente gosta. Peraí, não é esse 69, tô falando de outro 69. O Bitcoin bateu nos 69 mil dólares e a pergunta é, Guilherme, rompemos aquele canal? Rompemos a bandeira de alta que vai nos levar até a estratosfera? E as altcoins? Teremos alt-season? E a crise global vai acontecer? Todas as respostas estão no vídeo de hoje, se você deixar o like, né? Pelo amor de Deus, sexta-feira eu tô aqui, eu devia estar bebendo, eu estou tomando o quê? Um suquinho de laranja aqui na minha caneca do Fluminense, esperando o seu like. Então, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal para não perder outras previsões mirabolantes que vem se realizando, como essa do canal do Bitcoin. Para quem acompanha o canal, não é nenhuma surpresa isso que está acontecendo, essa subida de preço do Bitcoin. Nos vídeos anteriores, há quantos vídeos? Bote aqui no comentário. Há quantos vídeos eu venho falando sobre a bandeira de alta e sobre esse reteste aqui, ó, destacado pela seta amarela, né? Justamente sobre o EMA 21 do gráfico semanal. Após esse reteste, a tendência do Bitcoin disparar e romper o canal, como aconteceu aqui atrás, pessoal. Na mesma estrutura, na mesma formação de bandeira, quando, da mesma forma, o Bitcoin supera a linha roxa, faz um reteste exatamente aqui na seta amarela e depois explode para romper finalmente esse canal, finalmente essa bandeira, gerando essa alta estratosférica na sequência, né? E a mesma coisa está acontecendo nesse momento agora. Vejam como as formações são muito parecidas. E não somente com a formação no gráfico do Bitcoin, mas lá embaixo vocês têm um indicador chamado MACD, MACD, que você pode encontrar aí no seu TradingView gratuitamente dentro da Quant Fury, né, da corretora que eu indico aqui no canal, parceira da Criptomaníacos, tá? E lá você coloca MACD e você vai encontrar este gráfico aqui, que está mostrando justamente o quê? Um cruzamento no MACD, a linha azul subindo para cima da linha laranja. E eu estou indicando com a setinha na cor branca aqui que o MACD, que estava vermelho há muitas e muitas semanas, se tornou finalmente verde. A última vez que isso aconteceu, que coincidência, pessoal. Foi neste momento aqui, onde temos uma setinha também na cor branca. Olha o cruzamento acontecendo e olha lá em cima, pessoal. Que momento foi esse? Exatamente o momento onde, na mesma formação de bandeira de alta, tivemos o rompimento. Então, não somente o momento gráfico é idêntico, como no MACD acontece a mesma situação que levou a essa explosão. E o que acontece quando rompemos uma bandeira de alta? Você tem que pegar o mastro, neste gráfico aqui indicado por esta linha tracejada na cor branca, tá vendo? Esta é a altura do mastro, né? Você pega esse mastro e você faz o quê? Você joga ele para frente. Então você pega ele aqui e joga aqui, ó, no rompimento para frente, vai te levar até ali a área que você deveria esperar, né? Seu alvo de preço. E adivinha o que aconteceu? Foi exatamente o que aconteceu, né, pessoal? Saiu daqui dessa posição, dos 28 mil dólares, e foi pegar aqui em cima, como vocês estão vendo, lá nos 60 mil dólares. Perfeitamente, pessoal. Olha lá, mastro sai daqui, mastro entra aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o rompimento atual, que ainda não se confirmou, que fique bem claro. Por quê? Porque o gráfico semanal só fecha no domingo. Não estamos no domingo, estamos, até onde eu sei, na sexta-feira. Então, calma, pequeno gafanhoto, estamos muito empolgados, mas ainda não rompemos, tá? Aguarde o domingo. O fechamento aqui, ó, tem que ficar acima dos 65.500, tá? Mais ou menos essa região aí dos 65.500. No momento estamos em 68.500, então tá uma margem grande aí pra gente ficar tranquilo no final de semana. Mas vamos aguardar o domingo. Confirmando o rompimento, a tendência seria o quê? Vamos pegar mais uma vez aqui o nosso mastro, né? No caso, eu vou pegar aqui, ó, tá? Daqui até aqui, se for... pode ser daqui para cá, tá? Mas eu acho que vai ser esse tamanho todo porque a bandeira é muito comprida. Então não faz sentido ser um mastrinho curto. Mastrinho curto com bandeirão. Não. Vamos pegar um mastro grande aqui e vamos jogar ele para frente. Então, fazer uma cópia dele aqui e jogar ele para frente para ter uma ideia da região que podemos atingir no caso, né? Vou tirar aqui o automático para conseguir puxar. Olha lá, pessoal. Esse mastro viria até a altura aqui dos 170
mil, tá? Indicando aqui, talvez, uma última pernada para esse ciclo, levando essa alta até lá a meados de 2025. Aqui no meu caso, né, tá levando lá para meados de 2025. Não sei, pode continuar, tá, pessoal? Eu, como falei para vocês, eu não vou ser tão ganancioso nesse ciclo, mas já dá uma indicação para a gente do potencial desse rompimento. Lembrando que não acontece uma subida contínua até os 170 mil dólares. Não é assim que funciona. Vamos voltar para a subida anterior, né? Esse rompimento que a gente teve lá em outubro do ano passado fez o quê? Levou a uma alta muito grande. Mas notem que temos períodos de queda. Olha as barrinhas vermelhas aqui, né? Tivemos semanas de queda, semanas de correção de preço. A mesma coisa vai acontecer aqui. Não vai subir direto. Quando chegar lá, por exemplo, nos 100 mil dólares, a tendência é o quê? Ter alguma correção, as pessoas vão realizar, é um número redondo, um número mágico, tão aguardado, vai acontecer maluquices aí no mercado até lá, mas dá uma ideia do potencial que a gente tem, né, de um topo, de um próximo topo que a gente poderia aguardar. E essa estrutura que a gente está vendo de bandeira com rompimento não acontece, obviamente, só no Bitcoin ou só nas criptomoedas. Isso acontece também no mercado tradicional, com ativos que estão aí com tendências similares ao do Bitcoin, porque são ativos de tecnologia que estão explosivos, como, por exemplo, NVIDIA. E, geralmente, a alta acontece primeiro no mercado tradicional, primeiro na Nasdaq e depois ela acontece no Bitcoin. E vamos pegar esse principal ativo, a NVIDIA, para a gente analisar qual foi a movimentação. Olha que coisa curiosa, pessoal. Este é o gráfico da NVIDIA. Vocês vão notar, primeiro, de cara aqui, né? Está tendo um desenho, justamente uma formação canal aqui. E olha só, aqui nós temos o mastro de uma bandeira e aqui uma bandeira de alta com um rompimento, reteste e explosão. Tá? Mas aqui atrás também, se a gente marcar aqui, você vai ver uma formação de um canal descendente, rompimento neste ponto aqui, um reteste sobre esse canal e uma explosão. Então, a gente pode considerar que este primeiro rompimento lembra o primeiro rompimento do Bitcoin lá em outubro do ano passado, outubro de 23, e este aqui seria esse rompimento de bandeira no meio do caminho. Notem que a NVIDIA tinha subido muito, assim como o Bitcoin subiu lá do fundo do poço dos 15 mil dólares até o ponto atual, tá? Então teve a primeira subida e depois teve esse segundo rompimento aqui. Pessoal, após esse segundo rompimento, no caso da NVIDIA, ela subiu 260%, tá? Um pouco mais de 260% de alta na sequência. E se a gente pegar esse movimento aqui e transportar ele para o gráfico do Bitcoin? É isso que vocês vão encontrar aqui. Olha só, pessoal, a linha preta aqui justamente é esse transplante do movimento da NVIDIA para dentro do gráfico do Bitcoin. E olha que coisa maravilhosa, tá? Fazendo o mesmo desempenho, né, que a NVIDIA teve lá atrás no mercado tradicional, a gente veria o Bitcoin batendo muito acima desse topo que eu estou esperando na próxima pernada, né? Iria lá para casa dos 280 a 300 mil dólares, tá? Uma grande pernada, aí sim, né? Um valor que parece surreal, mas, por exemplo, é um valor aí esperado pelo Plan B, pelo modelo Stock to Flow, muito conhecido no mercado, né? O modelo Stock to Flow diz que o preço médio ao longo de um período que vai de 2024 a 2028 seria 250 mil dólares, tá? Médio. Ele vê um pico possível em 500 mil dólares. Eu sou muito mais conservador do que isso, mas só para indicar para vocês que existem vários modelos falando em valores superiores a 200, 250 mil dólares, tá? Nesse caso aqui, vocês podem perceber que o topo estaria lá para o final de 2025, que, como vocês sabem, eu não vou aguardar tanto dessa vez. Ah, e já que falamos de NVIDIA, Bitcoin, deixa eu dar uma dica para vocês, porque vocês estão comprando ativos aí, né? Vocês compram ações no Brasil, ações no exterior, Bitcoin, criptomoedas, pagando taxa e aparentemente não faz muita diferença, né? Ah, vou pagar essa taxinha aqui. Pessoal, a diferença é surreal no final e eu vou provar para você dessa vez. Deixa eu parar o vídeo aqui que eu vou pegar dois celulares, dois aplicativos ao mesmo tempo para mostrar a diferença entre comprar numa corretora que cobra taxa e numa corretora que não cobra taxa. E vou usar aqui no caso a NVIDIA. Pronto, já que a gente falou NVIDIA, eu vou usar a NVIDIA para mostrar a diferença comprando ações em corretoras diferentes. Pronto, gravei e está na tela lado a lado os dois aplicativos. Na esquerda temos a corretora A, tá? Corretora A no mercado,
você tem 150 dólares, igualzinho, 150 dólares na corretora A. E na direita nós temos a Quant Fury, que eu indico para vocês. Tem link na descrição com bônus no primeiro depósito para vocês, tá? E aí, vamos fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então vocês vão perceber aqui que nós vamos entrar para buscar aqui por NVIDIA, nas duas corretoras, tá? Na esquerda e na direita. Então notem aqui, ó, estamos abrindo, vamos pesquisar NVIDIA, vai para NVDA e aqui também, NVDA, NVIDIA, pronto, 134, mesmo valor, mesmo momento, fazendo a compra nas duas corretoras. Olha lá, ações, uma ação na esquerda, uma ação na direita, mesma coisa, comprando, abrindo posição a 134,30, 134 e alguma coisinha, mesma coisa, compramos dos dois lados, beleza. Agora a gente vai esperar um tempinho para o preço mudar e aí vamos realizar essa operação com um pouquinho de lucro. Está no lucro aqui já, está no lucro aqui também, fechei a operação na esquerda e na direita, e agora vamos analisar o resultado. Tivemos lucro, né? Será que vai sair com lucro dos dois lados? Vamos perceber aqui se foi com lucro ou não. Olha lá, acabei de fechar uma posição com um lucro de 0,18%. Então, o aplicativo, a corretora A, está falando que fechou com lucro, ok? Note isso. Na direita também está falando que fechou com lucro aqui. Beleza, vamos seguir. Vamos seguir para avaliar agora realmente esse retorno nos dois aplicativos. Então vamos voltar aqui na tela para verificar o histórico, tá? Aqui está o histórico da corretora na direita e aqui o histórico da corretora na esquerda. Notem, pessoal, isso aqui é muito importante. Vou voltar um pouquinho aqui para mostrar para você a diferença. Lá você teve um lucro, ó, no lado esquerdo de 0,24, 24 centavos de dólar. Ah, que legal. Sim, mas tem taxa, tem toda a parte lá da corretora e no final, qual que é o seu resultado? Valor final. Você começou, você lembra, com 150 dólares. Olha aqui, você está com 148 dólares e 24 centavos. Ou seja, você perdeu dinheiro devido às taxas. Já na direita, aqui fala, ó, você teve um lucro de 21 centavos de dólar, perfeito? A Quant Fury não te cobra taxa alguma. Qual é o teu resultado final, o teu saldo final aqui em cima? 150 dólares e 21 centavos. Realmente o lucro que você obteve e vai aparecer isso exatamente nesse resumo. Olha aqui, a diferença, o valor final da esquerda para a direita, né? O saldo que você tem em cada uma das corretoras. Isso, pessoal, em segundos. Estamos falando da diferença aqui rapidinha, né? Comprei, esperei subir um pouquinho, vendi nas duas corretoras e aí você tem uma diferença aqui, como vocês podem notar, de quase 2 dólares. É a diferença entre você ter lucro e você ter prejuízo. E aqui na Quant Fury, deixa eu voltar, vocês podem ver aqui que ele mostra quanto você economizou em comissões e taxas de empréstimo, né? Porque no caso da Quant Fury, que você pode fazer alavancagem, pode operar com futuros, eles não te cobram o empréstimo para alavancagem. Você tem um limite de alavancagem, dependendo da quantidade de capital que você tem dentro da corretora, e você é livre para utilizar isso sem pagar pelo empréstimo para alavancagem. Outra vantagem da corretora que eu vou explicar melhor em outros vídeos. Seja inteligente, seja esperto, compre criptomoedas, ações, ETFs, o que você quiser na Quant Fury, link na descrição ou no QR Code aqui embaixo. Mas aí você me pergunta, e as altcoins? Teremos uma out-season, Guilherme? E eu vou te provar graficamente que a situação para as altcoins está muito positiva. Mas fora do gráfico, vamos analisar o cenário macro, o cenário ao teu redor. Você acha que as pessoas estão ficando mais propensas ao risco ou menos propensas ao risco? No meu tempo, quando a pessoa queria fazer algo diferente, ela fazia o quê? Sei lá, comprava uma franquia, ou se arriscava em coisas completamente questionáveis como Telex Free, Inodê, sei lá, mas tinha algum trabalho, tinha alguma coisa por trás, né? Existia um conceito. Hoje, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão indo para bets, elas estão jogando dinheiro delas no quê? Em apostas aí, sem nada atrás disso, ou tigrinho, ou coisas assim, que são muito mais arriscadas e muito mais instantâneas, muito mais diretas. No meu tempo de criptomoedas, as pessoas apostavam em criptomoedas, projetos que têm um time muito forte por trás. Eu fazia análise do projeto aqui no canal, né? Eu olhava lá o time, olhava lá o roadmap do projeto, fazia toda a análise para falar para vocês, pô, esse projeto aqui, ele é bom. Ele tem ali todo um conceito, uma ideia por trás que vai bombar. Hoje em dia, o que está bombando? Meme coins, que não tem projeto nenhum, não tem nenhuma ideia por trás. É somente um bichinho e aí as pessoas compram a moedinha. Então, o perfil de risco está muito maior. Por que está maior? Porque o gap, o buraco entre as pessoas e o sonho delas está ficando maior devido ao uso da moeda estatal,
a crença no Estado, aos problemas econômicos, esse gap está ficando grande. A pessoa tem um sonho e ela está ficando tão distante do sonho que ela precisa aumentar a exposição ao risco para tentar encontrar esse sonho. E é aí que nasce o tigrinho. Ah, eu preciso ficar milionário de um dia para o outro. Assim eu pago as minhas dívidas, consigo comprar um carro, consigo comprar uma casa. Está muito distante. Agora transporte isso para o mercado cripto. Se o Bitcoin subir, se a gente realmente tiver uma continuação da subida do Bitcoin, a tendência é o quê? As pessoas vão se contentar com o Bitcoin? Elas vão falar 3 vezes para mim tá legal? Claro que não. Elas vão querer também, da mesma forma que elas fazem lá no Tigrinho e nas bets, apostar em moedinhas do mercado cripto, as altcoins. E é por isso que eu aposto numa alt-season. Mas será que graficamente isso faz sentido? Tá na tela para vocês o gráfico de dominância do USDT, do Tether. Então não estou falando de dominância do Bitcoin, estou falando de dominância do dólar aqui no mercado cripto. E para altcoins subirem, e também para o Bitcoin subir, o que a gente precisa? A gente precisa que a dominância do USDT, a dominância desse dólar cripto, caia, já que as pessoas vão pegar esses dólares, esses Tethers, e vão transformar em criptomoedas. Foi exatamente isso que aconteceu nos momentos onde vimos as altcoins disparando, que são os momentos marcados na cor amarela. Vocês estão vendo aqui que a gente tem a dominância do USDT subindo dentro de um canal e, de repente, desaba. Quando o USDT desaba, né, quando a dominância dele cai, o que acontece com as altcoins? Elas voam. E olha só onde estamos nesse momento. Depois de vários degraus aqui, né, de quedinhas do USDT, ele teve essa subida, esse canal ascendente aqui, ou seja, aumentando sua dominância no mercado, junto com as altcoins desvalorizando, e acontece agora que estamos vendo mais um rompimento de canal, no caso da dominância do USDT, para baixo desse canal. O que vocês esperam que aconteça nos próximos meses, caso esse rompimento se confirme, né, que está muito próximo de se confirmar? A mesma coisa que vimos em todos os círculos amarelos, ou seja, uma disparada muito forte das altcoins, das criptomoedas menores. Como eu vivo falando para vocês aqui no canal, eu espero por isso no final desse ano para início do ano que vem. Então, hajam de acordo, né? Se prepare para isso. Não adianta comprar a tua moedinha querida quando ela estiver no topo. Você se prepara agora, você começa a pensar nas suas altcoins antes da explosão acontecer. Mas da onde vai vir a bufunfa? Da onde vai vir o dinheiro, o volume para fazer esse mercado subir? Vamos começar analisando a movimentação das baleias, daqueles que mais têm grana no mercado cripto. É esse gráfico que está na tela. Essa linha aqui cinza, claro, é o preço do Bitcoin. E aqui, essa mancha azul mostra justamente a atividade das baleias. Nunca vimos na história do Bitcoin, como vocês estão vendo aqui, nunca vimos na história do Bitcoin tanta baleia comprando Bitcoin de forma tão agressiva. E as baleias, elas sabem de mais coisa do que as sardinhas, do que o mercado em geral. O que as baleias estão temendo, né, em relação ao mercado tradicional para estar investindo de forma tão pesada no Bitcoin? Por que eles estão comprando tanto Bitcoin desde que a gente teve a queda de preço do BTC recentemente, né? O que está acontecendo com um movimento tão espetacular de compra de Bitcoin por baleias? Eu acho que a resposta tem relação com governos, tem relação com eleições dos Estados Unidos. O gráfico na tela mostra a dívida americana e aqui o círculo vermelho está mostrando algo completamente fora de qualquer padrão. Olha essa subida aqui na dívida. O que aconteceu? $500 bilhão de crescimento da dívida americana em somente 3 semanas. Nas últimas 3 semanas, a dívida americana subiu $500 bilhão, justamente nas vésperas das eleições americanas. Na minha opinião, isso acontece muito devido ao incentivo do modelo aí de democracia, do modelo estatal, que é o quê? Um governo assume 4 anos e depois ele pode ser substituído por outro governo. Quando está chegando nessa fase de eleição, que pode ter essa mudança, o que o governo atual tende a fazer? Vou gastar o máximo possível de dinheiro. Porque, esse dinheiro eu vou usar para tentar me reeleger, então vou fazer coisa boa, vou melhorar, vou disfarçar, vou botar o quê? O lixo, né? A poeira para baixo do tapete para ninguém perceber que meu governo foi uma porcaria. Se der errado, quebra o próximo governo, né? Gastei dinheiro, quem vai pagar a conta é o que vai assumir lá na frente. Se der certo, eu me reelegi. Pronto, tenho mais 4 anos para consertar a porcaria que eu fiz ou
depois não posso me reeleger de novo, então não tem problema. Então existe um incentivo natural para que tenha esses gastos, né? Você vê isso na sociedade, né? Quando é época de eleição, é quando o político vai lá e resolve, né? Faz as obras, troca lá o asfalto da sua rua, enfim, a cidade começa a funcionar um pouquinho melhor porque ele quer o seu voto. A mesma coisa acontece lá nos Estados Unidos, mas $500 bilhão em 3 semanas. E esse é só parte do problema. Vocês lembram recentemente o quebra-quebra de bancos dos Estados Unidos? Vocês lembram? Foram 3 ou 4 bancos grandes que faliram, que quebraram nos Estados Unidos. Olha só como é que está a saúde dos outros bancos. Esse gráfico mostra aqui perdas não realizadas de bancos, né? Ganhos ou perdas não realizadas por parte de bancos. Olha só o tamanho das perdas dos bancos americanos, tá? Tá aqui destacado na cor vermelha para vocês. Para dar uma ideia, isso é 7 vezes pior do que a tão famosa crise de 2008, que foi aqui. Tá? Esse era o tamanho das perdas dos bancos americanos lá, não realizadas, né? Agora nós temos isso aqui, 7 vezes maior. Para ser justo com vocês, não é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque lá em 2008 foi a crise do subprime, né? Então a gente tinha lá uma situação irreversível. Essa questão agora, ela está muito mais ligada à questão das taxas de juros que subiram muito nos Estados Unidos, fazendo com que as dívidas dos bancos americanos crescessem exponencialmente junto com os juros. Então, não necessariamente os bancos precisam realizar essa dívida, né? Eles podem realmente ficar enrolando aí, aguardando o quê? Que a taxa de juros caia. Se a taxa de juros cair, esses bancos aqui se salvam. Então, nós temos agora um grande incentivo para que, em algum momento nos próximos anos, a taxa de juros, que hoje é alta nos Estados Unidos, ela encolha. Ela fique baixinha, dessa forma, resgatando os bancos sem grande problema. O que acontece quando o governo baixa a taxa de juros? Ele está colocando também dinheiro no mercado, facilitando o crédito, aumentando liquidez. E como vocês sabem, maior liquidez, mais dinheiro no mercado significa o quê para o Bitcoin e para as criptomoedas? Sim, pump. Sim, bull run. Então, de um lado, temos o governo imprimindo dinheiro, $500 bilhão em 3 semanas por causa de eleição, e do outro lado, ele precisando baixar taxa de juros. 2 fatores que levam a um aumento de preço do Bitcoin e, consequentemente, das altcoins. E se o Trump assumir nos Estados Unidos, que é a tendência pelas pesquisas, ele vai ter um grande problema para resolver. Não só os trilhõezinhos sendo impressos, não só a questão da taxa de juros, mas também um resgate à economia. Olha só o que a gente tem no gráfico aqui. Esse gráfico ele está mostrando o número de empresas do Russell 2000, que é um índice que mostra ali as 2.000 small caps, né, as empresas de menor valor do índice de ações americana. Olha só o percentual dessas empresas que está negativa, que está no prejuízo. O gráfico está mostrando o quê, pessoal? Desde 2008, que o percentual dessas empresas só vem subindo. Hoje estamos com 43% das empresas desse índice no prejuízo. Um número igual lá ao que a gente teve aqui em 2020 na Covid, tá? Na mesma linha, na mesma faixa de quando estávamos na Covid. Só que hoje nós não temos pandemia nenhuma. E o que o governo teve que fazer lá na época da pandemia? Dar dinheiro, né? Dar crédito para as pessoas e para as empresas, para resgatar. Então, qual a solução aqui? Mais uma vez, o governo vai precisar resgatar essas empresas. São empresas, como eu falei, small caps, empresas menores. Começa por elas, né, pessoal? Se você não solucionar esse problema, vai também para as maiores e acabou a economia. Então, o governo vai precisar resgatar empresas mais uma vez, né? É muito provável que isso tenha que acontecer. Talvez isso explique para você por que após eleições americanas, essa é a tendência do Bitcoin. Esse gráfico mostra lá, 2012, após as eleições americanas, olha o preço do Bitcoin disparando de forma absurda, a linha amarela, né? Subindo igual maluco. Eleições de 2016, passa as eleições, olha o preço do Bitcoin subindo de forma maluca. 2020, passa as eleições, olha o preço do Bitcoin subindo de forma maluca. 2024, vai passar as eleições em novembro, o que vocês esperam? Com todo esse resgate, com toda essa dívida para ser paga, com taxa de juros precisando baixar. Enfim, essa é a tendência. Isso vai gerar uma crise, mas como eu falei para vocês, primeiro existe o resgate, primeiro existe o oba-oba, tentar, né, colocar ali a poeira para baixo do tapete, mas uma hora a conta chega e aí é uma crise econômica pesada que derruba também o mercado cripto. Mas eu acho que isso vai acontecer
em 2026, tá? Final de 2025, início de 26, como acontece também o fim do ciclo de alta do Bitcoin. As coisas são bem interligadas, né? Então eu espero que primeiro uma subida, primeiro aquela fase de dinheiro fácil, depois o negócio seca, depois a crise chega braba e depois a gente tem a queda, tanto no mercado tradicional quanto no mercado cripto lá para 2026. Então aproveite porque a festa não dura tanto tempo assim. A boa notícia é que a correlação entre as crises do mercado tradicional e as quedas do Bitcoin tende a cada vez diminuir, porque pouco a pouco pessoas e países migram para o novo sistema, abandonam o sistema tradicional e daqui a pouco não vai ter mais ligação quase que nenhuma. Antigamente, todos os países usavam o dólar era a moeda de reserva, e isso vem acabando pouco a pouco. Temos a notícia de hoje, olha que interessante, talvez até a Dilma ajude o Bitcoin, veja você. Putin defende redução do uso do dólar. Estão vendo? Isso já está acontecendo, vou mostrar para vocês, tá? Então, quer dizer, o presidente lá russo defende redução do uso do dólar no BRICS, né, que é aquele grupo que tem Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né, África do Sul, se eu não me engano. E elogiou a Dilma, que é presidente aí do Banco Mundial, sei lá o quê, meu Deus do céu, coisa surreal, né? Mas enfim, talvez ele tenha elogiado por educação. Mas querendo ou não, ela pode estar envolvida nessa migração aí para ativos digitais. A Dilma. Estocava vento, vai estocar Bitcoin? Não sei. Enfim, olha só isso aqui, pessoal. Leiam nas entrelinhas. Putin deixou claro que são os próprios americanos quem estão minando a posição do dólar no cenário internacional, ao usar a moeda como arma. Olha aqui, o mundo inteiro avalia se vale a pena usar o dólar. Mesmo os aliados dos Estados Unidos estão reduzindo suas reservas, porque ninguém é otário. O que os Estados Unidos fez em relação à Rússia, quando começou a guerra Rússia-Ucrânia? Falou o seguinte: Rússia, você perdeu acesso às suas reservas em dólar. Pronto! Você agora não tem mais reserva nenhuma, Rússia. E aí os outros países falam, peraí. Se ele faz isso com a Rússia, quem que vai impedir ele de fazer comigo? E a resposta é, ninguém. Se os Estados Unidos quiserem, eles controlam a reserva de qualquer país. Então, é inteligente você não ter reservas em dólar. E todos os países, pouco a pouco, estão reduzindo essa reserva. E aí, existem várias alternativas. Os BRICS estão falando de criar uma moeda entre os BRICS, que o Putin falou que não vai sair por agora, que é complicado e tal. E começa a surgir uma coisa diferente. Olha só o que ele está falando aqui. Outra aposta de Putin é o desenvolvimento de moedas digitais para projetos de investimento. Ele falou isso mesmo. Investir em moedas digitais. Vocês estão entendendo? Vocês começam a entender aqui nas entrelinhas o que ele está falando? Putin garantiu que o bloco ainda não fala de uma moeda única. Ou seja, não é a criação de moeda única. Não é isso que eles estão falando ainda. Uma moeda comum exigiria uma integração de suas economias. Ele não quer integrar a economia dele com a porcaria do Brasil, da Índia, de qualquer outro país. Ele está com medo disso. O centro dos trabalhos seria a criação de instrumentos digitais. O que diabos serão instrumentos digitais? Não sei. Mas você começa a perceber que o Putin está se dando conta de que não pode usar dólar, não pode usar moedinha do BRICS, porque aí ele fica dependendo de outros países de porcarias por aí. Ele precisa investir em moedas digitais. Ele está com um problema aqui de confiança em outras nações. Estados Unidos, Brasil, Índia. Ele não pode confiar. Então ele precisa de uma moeda, pessoal. Tenta me ajudar a achar esse nome que eu não sei também. Uma moeda, pessoal, que não dependa de confiar em terceiros. Uma moeda que seja isenta de qualquer governo. Eu não sei, eu não consigo encontrar essa. Vocês conhecem alguma? Bota aqui no comentário. Qual é a moeda que não depende de terceiros, que não está ligada a governo nenhum, não está ligada a time de projeto nenhum? Que moeda é essa? Coloca aqui. Se você sabe, coloca o nome nos comentários. E aí nós temos aí o Putin falando isso, e nós temos o outro cara que manda no mundo, que é o CEO da BlackRock, a maior gestora do mundo, a maior gestora de ativos do mundo, com trilhões e trilhões e trilhões de dólares, de países, de pessoas, de fundo, de tudo. O que ele falou? CEO da BlackRock prevê expansão inevitável do Bitcoin. Por quê, pessoal? Por que ele falou isso? Olha aqui, frase dele. Não estou certo se o presidente ou outro candidato faria diferença. Ou seja, tanto faz quem vai ser eleito. Acredito que a utilização de ativos digitais vai se tornar cada vez mais uma realidade global. Então, o Putin quer investir em ativos digitais e o CEO da BlackRock está falando que ativos digitais serão uma realidade global. Você está captando a mensagem? Eu espero que sim.
E é por isso que eu estou investido nisso. Essa é a minha aposta. Essa é a minha tese. E a sua? Deixe nos comentários. Mas se você não entendeu 100% do que eu falei, ou se você está no seu primeiro ciclo das criptomoedas, não vá sozinho que você vai tropeçar, você vai perder dinheiro. Vem para o nosso treinamento do zero, que é o teu caso, ao investidor cripto, que é o que você quer ser, que será lançado nesse mês. Até o final do mês a gente vai lançar, provavelmente semana que vem acontece o lançamento, hein, pessoal? Estamos agora em pré-inscrição e somente quem fizer a pré-inscrição vai ganhar aí um bônus, um brinde, seja lá o que for. O link está na descrição e eu espero você por lá, hein? Não vai perder, não vai dar bobeira, porque até a Dilma tá ficando esperta. Então, não seja bobo, link na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.